Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ion Podcast, o podcast do mercado imobiliário de Cuiabá e Mato Grosso. E no primeiro podcast, o podcast número 1, onde você vai conhecer tudo sobre o mercado imobiliário de Cuiabá. Lembre-se sempre, pode anotar aí na sua agenda, toda terça e quinta-feira tem episódios novos, onde a gente vai chamar aqui construtoras, corretores, arquitetos, todo mundo que faz o mercado imobiliário de Cuiabá. Tudo que você precisa saber sempre vai estar aqui na Ion Imóveis. Hoje no primeiro Ion Podcast eu tenho o prazer e a honra de falar com um amigo, uma pessoa que é com certeza um dos maiores expoentes do mercado imobiliário em Cuiabá. Está aqui há 12 anos na Plaenge, acho que é a construtora a construtora mais conceituada. Eu tenho o prazer de receber Fernando Arima. Arima, é um prazer te receber aqui hoje. E para quem ainda não te conhece, fala pra gente quem é o Fernando Arima, o que você faz, de onde você veio. Bom, primeiramente, muito obrigado pela cortesia de me chamar, de dar essa oportunidade de estar falando para a sua audiência, que é a nossa audiência, né? Quando se fala em Cuiabá, nós que vivemos essa cidade maravilhosa, muito nos empolga de poder transmitir aquilo que a gente vive no dia a dia. Sim. Falando um pouquinho, quem é Fernando Arima, né? Pouca gente sabe, mas eu sou um matogrossense, nascido em Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso do Sul, né? Mas em 1977 era uma coisa só. Ainda Mato Grosso. Verdade. E sou de uma família humilde, pais que chegaram através de uma imigração, e aí eu vim nascendo no Brasil e curtindo essa terra maravilhosa. Comecei na minha vida comercial desde pequeno. Meus pais já empresários, trabalhavam e eu já debruçava sobre os livros dentro do escritório do meu pai. E nisso fui aprendendo, trabalhando, 11 anos de idade, já comecei a frequentar os bancos, né, fazendo serviço de office boy e tudo mais. Naquela época era bem mais tranquilo, né, Wesley? Com certeza, o pessoal mais jovem segurança, já trabalhava, né? Tinha todo um portfólio de segurança que hoje não existe. Sim. Mas, com isso foi crescendo, eu acabei indo estudar em São Paulo, fiz faculdade de Engenharia Industrial Elétrica, sou formado, tenho também o curso de bacharelado em Direito e mais ainda, nos últimos 19 anos, há 20 anos praticamente, trabalhando na área imobiliária. E isso tem sido para mim algo substancial, tanto na vida financeira, mas muito mais em poder realizar os sonhos dos meus clientes e amigos. Clientes quando ele chega e amigo quando a gente assina o contrato ou mesmo quando a gente deixa tudo pronto para o dia seguinte, né? Porque nem sempre tudo acontece no primeiro momento. É muito importante você ter esse contato de conhecer o cliente, sentir o que ele precisa e depois disso aí sim chegar à necessidade e suprir essa necessidade. Fernando, quanto tempo de Plaenge você já tem? Olha, isso aí a gente vai falar assim, que a gente tem mais de 10 anos, né? Mas já tem um bom tempo, né? Passo bastante já de 10 anos. Eu parei de contar nos 10 anos, então vamos deixar aí contando 10 anos de Plaenge. A gente avisa, né? Mais ou menos assim. Mas eu sou a herança ainda da Fernando Correia, eu sou o único consultor imobiliário da Plaenge que veio da Fernando Correia. Trabalhei lá na Fernando Correia, né, naquela época, e cheguei agora na nova sede e tudo mais. Eu sempre, quando eu levo o cliente para atender com o Fernando, eu falo assim: Fernando é o verdadeiro patrimônio da Plaenge em Cuiabá. Fernando, você tem noção de quantos apartamentos você já vendeu nesse período todo na Plaenge? Você pensaria no número? Não, eu não tenho esse número. Muita gente me pergunta e eu até tenho essa curiosidade também, né? Aí eu lembro, por exemplo, do ano passado. Aí sim, né? Você fala assim que no ano passado nós atingimos a marca superior a 110 apartamentos, né? No ano. 110 sonhos. São 110 famílias que se realizaram, né? Famílias que hoje estão mais felizes porque moram num Plaenge, realizam o sonho de morar num Plaenge. E quando eu falo em Plaenge, na verdade eu estou falando do grupo Plaenge. Porque hoje o Fernando, que outrora entrou na construtora Plaenge, trabalhando exclusivamente para a marca Plaenge, hoje se uniu e vende Plaenge e Vanguard. Aproveitando até o gancho que você já jogou, eu tenho muitas pessoas que acham que a Vanguard era uma linha de entrada da Plaenge, não sabe exatamente o que é. Então vamos aproveitar a oportunidade para você vender o peixe. Para quem ainda não conhece, Fernando Arima vai explicar para você o que é a Vanguard, que faz parte do grupo Plaenge. Excelente essa pergunta, porque realmente é uma coisa que muitas pessoas ainda têm essa dúvida, né?
há 16 anos atrás, a Vanguard aqui em Cuiabá iniciou a sua trajetória e naquela época falava-se que era a marca do primeiro imóvel. Realmente era. Não bem assim um imóvel, mas já para alguém que já estava estabelecido, um casal que já tinha uma renda boa, tinha um nome. Entrada, né? Era um imóvel de entrada, mas era um imóvel de boa qualidade. Era um imóvel de 3 quartos, uma suíte, sim, algo próximo aí de 60 e poucos metros quadrados, 69, nessa fase. E com torres, né, de 2, 3 torres de edifícios que compondo o condomínio. Mas com o passar dos anos, a própria, vamos falar, cidade em si acabou exigindo mais qualidade, mudou-se um pouco também o perfil desse público que antes era uma vanguarda de entrada, e foi ali que, vamos falar, lá no New York, foi a mudança da chave. A partir dali, mudou-se, categorizou-se mais o apartamento, deu mais qualidade de vida, deu mais beleza estética, trouxe as varandas já envidraçadas, né? Começou a mudar um pouquinho a partir dali. E depois disso veio o Upper Parque das Águas, depois veio o próprio Soul, né? E aí veio o Urbante, depois agora o Arc, que inclusive o Arc é agora, hein? Entrega em maio. Então, nisso tudo, desculpa te cortar, mas o que aconteceu? Mudou-se o padrão. Porque hoje quem mora no Vanguard mora com uma qualidade de vida semelhante a um Plaenge. Ele apenas decidiu-se por morar num apartamento de uma metragem menor, mas com qualidade, com uma área de lazer incrível, maravilhosa. Muitas das vezes nós encontramos edifícios do Grupo Vanguard que tem uma área de lazer tão boa quanto ou mais até do que um Plaenge. Porque é um público que busca mais ter um clube de lazer, de ter apartamentos que têm um condomínio de valor mais baixo, né? Tudo isso influencia na diferença de um Plaenge e um Vanguard. E também, na hora do acabamento, é muito semelhante, mas o que acontece é que o Vanguard oferece menos personalizações, em onde um Plaenge, até por ser um público mais exigente, acaba sendo apartamentos onde são os edifícios de uma torre só, 2 ou no máximo 4 apartamentos por andar. Muito mais exclusivo, né? Exclusividade, exato. Você usou a palavra correta. Exclusividade, luxo, beleza, estética. E hoje nós temos mais um diferencial. São os projetos autorais que a Plaenge está trazendo para Cuiabá. Fernando, vou aproveitar já até o que você levantou aqui. A gente já falou sobre o que é um Vanguard e Plaenge não precisa nem falar, todo mundo conhece. Precisa sim. Mas quem é o cliente que compra Plaenge? Qual que é o perfil desse cliente? São médicos, são advogados? O que esse cara procura que o Plaenge entrega a ele? Primeira coisa que eu acho que a gente pode salientar, qualidade de vida, bem-estar, viver bem, ser feliz. Né? Então, o luxo é endereço. Sim. E isso faz através de uma localização privilegiada, de uma estética do prédio totalmente diferente, de acabamentos diferenciados, de plantas personalizadas. E isso traz quem? Aquele público, aquela pessoa, aquela família que já está numa ascensão, que já está buscando e já tem condições de um patamar acima. E procura qualidade. E procura, principalmente qualidade e mais, né? Prazer de viver bem de uma forma especial, onde você, claro, aplica uma substancial parte do seu dinheiro, né? Sim. São apartamentos que exigem um pouco mais de aporte. E aí, quem que é esse público? Olha, seria muito mesquinho eu falar quem é o público, porque são todos nós, porque é o nosso sonho. Eu falo por você. Né? É o público que venceu. O cara que venceu, Sim. tem uma condição de vida boa e ele tem que morar num local condizente com a vida que ele tem, com o sucesso dele. Também. Mas muitas das vezes a gente pega o público que está em ascensão, o público que, por um motivo ou outro, nasceu bem, né? Herdeiros, né? Mas um público trabalhador, que é o pessoal do agronegócio, é o pessoal que trabalha também, é os médicos, vamos falar assim, é toda essa classe, o advogado, né? O empresário, o empresário de menor porte, de grande porte, não se faz diferença, porque são pessoas que lutam, conquistam e aplicam seu dinheiro em qualidade de vida. Não, com certeza. Fernando, você falou muito sobre personalização.
o que essa personalização que os apartamentos da Plaenge conseguem entregar? Olha eu me enrolando aqui. Então, é bem legal essa parte. Logo que eu entrei na Plaenge, vamos pensar assim, há mais de 10 anos atrás, a gente quando falava em plantas flexíveis. Talvez os mais antigos, os clientes mais antigos ainda lembram que existiam as plantas flexíveis. E as plantas flexíveis era quando você escolhia uma planta, mas dentro dela você tinha mais 2, 3 ou 4 opções. E aí falava em parede que tira, parede que coloca, uma cozinha aberta, uma cozinha fechada, alguma coisa desse tipo. Hoje mudou. Acabou-se vindo a Porsche Consult, que é uma consultoria da Porsche, é o fabricante de carro, tá? Sim. Que tem uma consultoria internacional, que veio fazer um serviço com a Plaenge, um projeto de reestilização de todo o grupo Plaenge e trouxe a modernização. Você sabia que a Porsche ela solta um carro diferente do outro, que não existe carro igual, porque ele tem um padrão. E depois você vai lá e vai escolhendo a cor do banco, a linha da costura e detalhes como esse. Personaliza exatamente o carro que ele quer. Exatamente. E aí cada um sai diferente, mesmo numa linha de produção. E isso, o que a Plaenge trouxe como brilho para junto de todo o portfólio? Estamos chegando ao momento onde eu estou personalizando apartamentos, onde eu não só entrego a parte de, falar assim, as plantas flexíveis, de você ter 3 quartos, 3 suítes, 4 suítes, mas você começa a entrar a nível de acabamento. Eu tenho opções diferentes para que você tenha o pisos diferente, que a própria construtora vai te oferecer 3, 4 oportunidades de pisos, de porcelanato, por exemplo, de diferentes tamanhos, e você vai fazendo as opções diferentes. Demorou um pouquinho, vai para as torneiras, demorou um pouquinho, vai para as bancadas, e assim vai indo. E então, fora ainda o detalhe dos arquitetos, que muito tem contribuído para o crescimento da empresa. Então, fui no decorado. Nossa, o apartamento é ótimo, mas o piso eu não gostaria dessa cor, quero de uma forma diferente. A própria Plaenge já me oferece opções e me entregam aquele piso, eu não vou ter a dor de cabeça de depois do apartamento entregue, ter que quebrar tudo para fazer um piso diferente? É isso que ele está entregando hoje? São possibilidades? Exato. São mais ou menos assim. Para cada empreendimento, a construtora faz um estudo com os nossos arquitetos e a equipe do projeto maior, e nisso determina. Eu não consigo te dar 10 pisos diferentes, mas pelo menos 2 ou 3 opções de pisos, um mais escuro, um diferente, o brilho, textura, e aí você parte para a escolha. Então, daí dessas opções que eu te ofereço, através daquela situação de débito-crédito, onde você paga pela diferença de custo, né? E aí, a partir daí, você faz as suas escolhas. Fernando, eu queria mudar um pouquinho o nosso assunto aqui, que a gente já demonstrou que o Plaenge, a Vanguard, ela entrega qualidade de vida, ela entrega qualidade no seu produto. Mas eu tenho uma visão diferente sobre esses imóveis também para alguns clientes. Ainda mais nesse momento que a gente está com a economia aí, que cada dia tem um sobressalto diferente. O imóvel passa a ser, especialmente o Plaenge, uma opção de investimento segura. E a gente percebe que nos últimos lançamentos eu tive muito investidor comprando esses imóveis. Fala para nós o que esse investidor procura quando ele compra um Plaenge. Bom, nos meus olhos, ele procura segurança. Então. Primeiro porque você fala de uma construtora que tem 54 para 55 anos de mercado. Segundo, porque essa mesma construtora é a maior construtora de capital fechado do Brasil. E a Plaenge, que pouca gente sabe, ainda continua sendo de um único dono. E isso é substancial na sua decisão. Nós não precisamos maquiar resultado. Nós temos que ir bem sempre. E a Plaenge dá essa segurança para quem quer investir. Você sabia que a Plaenge em si aqui no Mato Grosso, por exemplo, é a única que tem seguro de entrega de obra? Sim. Tem uma seguradora, que tem uma apólice no contrato? É uma dificuldade grande conseguir uma apólice de seguro para um empreendimento aí de 200, 300 milhões de reais de VGV. E a Plaenge tem isso. E isso é segurança. Mas o que você me perguntou, por que as pessoas estão investindo em imóveis da Plaenge? Eu vou até um pouquinho mais. Eu vou abraçar a Vanguard junto. Sim, Vanguard, porque falo Vanguard e Plaenge, grupo Plaenge, tudo então, junto. Quando eu falo investidor, hoje ele vem tanto para a Vanguard quanto para a Plaenge. Cada um na sua medida. Mas a segurança que isso traz. O mercado de ações, o mercado de papéis, ele é muito bom,
mas ao mesmo tempo tem que ter coração, né? Sim. Porque ele tem as oscilações, ele sobe, ele desce, de vez em quando dá prejuízo, né? Se consolida o prejuízo ou não, aí depende do momento de cada um. Mas o mercado imobiliário, ele é estável. Ele sempre dá rendimento saudável, ele sempre traz valorização, rentabilidade, e isso é muito bom. Porque mesmo que você invista no seu trabalho, vamos lá que você é do agronegócio, invista nas suas terras, compra maquinário, ou gado, ou plantio, cada um faz o seu investimento. O dono de posto de gasolina investe também da sua forma, o empresário também, e aí o advogado também, por sua vez, mas é importante você diversificar a cesta de investimento. E isso tem trazido nos últimos anos uma observação que faz assim saltar os olhos o número maior de pessoas que estão entendendo esse processo. Eu continuo a investir na minha empresa, lógico, mas eu começo a colocar um pouquinho em um investimento sólido, seguro, que é o tijolo. Isso é fato. Você me jogou um gancho agora que é legal. Você falou assim, eu coloco um pouquinho. E quando eu falo pouquinho, eu sempre lembro que o investidor, quando está comprando Plainge ou Vanguard, especialmente aqueles que compram no pré-lançamento, eles fazem um fluxo aí de pagamento. E no final das contas, eles vão pagando pouquinho por ano. Sim. Na verdade por exemplo, eu lancei agora o Trend Next, né? Uma torre do Trend Next, e é um momento que você vê perfeitamente esse detalhe. Um apartamento que te traz aí um investimento, vamos falar assim, no primeiro ano de 80, 90 mil reais, ou 100 mil que seja, e depois você começa a colocar uma média de 80, 90 mil por ano. Que dividido isso aí vai te dar aí, em média, 7 mil, 7.500 mensais. Ou você diluir em parcelas menores e colocar os chamados reforços, né? Isso. Ou parcelas balões, ou ainda parcelas intermediárias, cada um chama como quiser. Mas são momentos que você dilui e dentro do programa de construção de 42 meses, 50 meses, você faz o seu fluxo financeiro e aí se torna um pouquinho de cada vez. Né? E era o que a gente sempre fala quando a gente vai treinar os corretores da Ion, né? Vamos ter o treinamento do Trend Next, vamos procurar os investidores. Era sempre aquela mesma coisa. Assim, você vai investir pouco, mas a valorização é no valor total, não é só em cima daquilo que você colocou. E sobre valorização, Fernando, conta pra gente. Você falou que vai entregar o ARC agora no mês que vem. Qual que foi a valorização do ARC durante o período de obra? Não estamos nem falando do apartamento entregue, estamos falando do apartamento enquanto estava sendo construído. Qual que foi a valorização média ali do ARC? A valorização média do ARC, nós já determinamos, chegou a 39% durante o período de construção. Foi o quê? 3 anos e meio? 4 anos, praticamente. Então você vai chegar a 3 anos e meio a 4 anos, onde você chega à conclusão de que você investiu uma parcela e você tem um rendimento em cima daquilo. Ou seja, quando você pensa, quando eu falo 39%, 40% é sobre o total, mas imagina você sobre o que você investiu, quanto você ganharia se você fizer esse cálculo matemático. Então você imagina que eu comprei um ARC ali de 750 mil. Durante a obra eu paguei 300, nem 300, não dá mais ou menos isso, né? Perfeito. Só que eu tive quase 40% de valorização em cima Real? de 700, não dos 300. Isso. Então, se eu for fazer o cálculo ali, 40% de 300, é quase 80% de valorização. Mais ou menos isso. Mais Exato. ou menos isso. É o que você chega numa construção de um fluxo financeiro saudável. Isso. O investidor que ainda não abriu os olhos para o quanto a valorização de imóveis na planta entrega para eles, em Cuiabá, especialmente Vanguard e Plainge, você está dormindo, você está perdendo dinheiro. E, Fernando, aproveitando que eu estou aqui, acho que com um dos melhores vendedores de Plainge e de Vanguard, você me falou do lançamento do Next. O Next vão ser uma torre, 2 torres, qual é a configuração desse apartamento? Bom, o Next vem vindo, é um projeto, vem vindo não, né? Já chegou. Já chegou. Nós estamos no lançamento, bem na semana do lançamento do Next. O Next vai contemplar 2 torres, 6 apartamentos por andar. E isso se vai traduzir em valores de condomínios baixos. Então isso é muito atrativo, não só para o morador, mas para o inquilino. E isso, consequentemente, vai trazer mais valorização para quem adquire uma unidade. O Next veio com plantas de 87 metros quadrados e plantas de 99 metros quadrados. Eu tenho plantas com 3 quartos, sendo uma suíte, ou posso ter também a condição de plantas com 2 suítes e uma sala estendida. E eu te convido, se você não conhece ainda o Next,
Eu tenho o apartamento decorado e eu posso falar para você, é maravilhoso. Eu lembro, no dia do pré-lançamento a gente visitou o decorado lá, não podia mostrar, só Exato. Conhecemos, né? Eu falei ali, pessoal, nós vimos o apartamento, tá lindo. O que teve de gente falando assim, cadê? Manda o vídeo, eu quero ver. Isso já é uma estratégia da empresa, que é justamente nós criarmos esse represamento e ao mesmo tempo convidar você que está me assistindo, e você também, com a sua família, sim, de ir lá conhecer presencialmente. Porque por mais que eu faça um vídeo maravilhoso, mas o impacto... Sabe aquele cheirinho de novo que você entra no carro? Sim. Exatamente. Tem um cheirinho no apartamento que balança o coração. É lindo demais. E cada apartamento da Plaenge, eu posso dizer para você, um é diferente do outro. Sim. E, Fernando, outra coisa que é legal, você disse que a gente está na fase de lançamento, pré-lançamento do Next, e a gente sempre que a gente vai atender um cliente, a gente fala pro cara, venha conhecer no pré-lançamento, porque o preço de pré-lançamento é único. Depois de lançado, você não consegue mais ter acesso àquela tabela, especialmente para investidores. E aí eu escuto sempre de algumas pessoas que não acreditam, falando, não, você conversa mole, eu vou comprar daqui a um ano e vou pagar o mesmo preço. Para você que está tanto tempo da empresa, isso acontece ou não acontece? A pessoa falando acontece. Agora, na verdade, você vai vendo o seguinte. Eu, quando lanço um produto, esse produto tem sim o melhor preço, a melhor condição. Sim. E depois disso, automaticamente, até porque existe a lei da oferta e da procura. Uhum. E isso é substancial e é realmente assim. Porque as unidades vão diminuindo. Eu não tenho todas as opções. Você perde a oportunidade, se você não comprar hoje, de escolher a melhor vaga de garagem. Quem aí não pensa numa vaga de garagem gostosa, que você entra com pouca manobra? Todo mundo gosta de uma boa vaga. A possibilidade de ter mais de uma vaga. A possibilidade de comprar uma extra. Aí eu tenho mais coisas ainda. Você escolhe o andar, a posição solar. Sabe aquela sensação de falar assim, eu não vou comprar o que sobra? Exatamente. Eu vou escolher aquilo que eu quero? Já que eu vou comprar o apartamento que eu vou morar durante muitos anos, eu quero exatamente o que eu pensei. O que eu pensei, o que eu gosto. Isso. Né? Qual vista? Será que eu sou aquele cliente que à noite trabalhou o dia inteiro, ele quer chegar e tomar uma taça de vinho olhando lá para a Arena Pantanal, que é toda iluminada? Ou será que é aquele outro que fala assim, não, eu queria olhar lá para a Chapada? É assim, a gente tem diferentes públicos, mas cada um tem um sonho, cada um tem uma necessidade, um gosto, né, particular, e é nessa hora, comprar no pré-lançamento. Então eu vou muito além do preço. Uhum. O preço, sim, é uma consequência natural. Sim. Mas, além disso, você tem o direito de escolha. Isso é importante. E aí também você pega toda a minha gerência com mais facilidade, né? Com mais vontade de vender. É tudo isso mesmo, sabe? É bem legal isso aí. E eu vou dizer para você, cada lançamento é uma sensação diferente. Para nós que trabalhamos, porque existe o sorriso do cliente, que se torna nosso amigo, que se torna parte da família do Grupo Plaenge. O sorriso dele, quando ele assina o contrato e fala, comprei, agora meu sonho está se tornando uma realidade. Seja para o morador, seja para o investidor. Não, exatamente. E, Fernando, outra coisa que eu vejo bastante da Vanguard e da Plaenge, falando especificamente da Plaenge, eu tenho apartamentos aí de 132 metros, o Évora ali no Jardim das Américas, e eu tenho um apartamento de 230, são escopos totalmente diferentes. Vamos falar um pouco do Auge, acho que o Auge é uma coisa de louco que foi lançada ali, você vai morar com vista para o Parque Mãe Bonifácia, e conta pra gente tudo que esse apartamento tem de único. Olha, já começa pela exclusividade, pelo projeto, como eu disse, é um projeto autoral. Uhum. Quando você fala que o Auge ganhou um prêmio internacional, porque o Ronaldo Rezende, que é uma equipe, é um estúdio lá do Rio Grande do Sul, no escritório, que desenvolveu o projeto, aquele projeto maravilhoso, que você olha e identifica como único. E eu te convido, se você não conhece, vamos lá para você conhecer a maquete, você vai ver o que é diferente nesse empreendimento. Depois disso, ele trouxe, por exemplo, a área de lazer, uma parte da área de lazer, eu chamo de o lazer adulto, que é lá a academia, a sala de pilates, a sala onde você tem um spa, onde você tem um conceito também de uma adega gigante, que é o bar, com uma vista panorâmica para todo o parque, lá no 14º pavimento. Imagine você chegar em casa, poder subir, ver o pôr do sol, praticar a sua meditação ou exercício,
com uma vista de 180 graus, olhando para toda a cidade. É muito lindo. Isso é um diferencial assim que eu prezo como algo bem exclusivo. E eu digo que é único, não tem Sim, nada não tem parecido. nada parecido. Uhum. Imagina você. Muitas pessoas falam assim, eu gostaria de morar no andar mais alto, eu gostaria de morar na cobertura para poder enxergar a cidade. Lá no auge, você pode morar no primeiro, no quarto pavimento, por exemplo. E você, pela manhã, subir e ver o nascer do sol. Olha que lindo. Eu já atendi uma família uma vez que a esposa, ela tinha problema com a altura, ela não gostaria de morar mais alto. Só que o marido queria ter vista, né? Então ela pôde comprar um apartamento mais baixo, o marido sobe lá na academia e tem a vista, consegue atender a todo mundo. E tem a parte também externa, né? Que você tem uma vista panorâmica para todo o parque também, que é um convite para que você, nem de você abrir uma garrafa de vinho, simplesmente sentar e contemplar a natureza. Em casa, né? Sem precisar sair. E você sabia que o pôr do sol aqui de Cuiabá é o mais lindo do Brasil, hein? Não, é algo fantástico. Quem não conhece Cuiabá, quem não teve a possibilidade de ver o pôr do sol ali próximo ao Parque Mãe Bonifácia, você está perdendo alguma coisa muito linda na tua vida. E para concluir, quando eu falo em projeto autoral, eu tenho, além do Ronaldo Rezende, que fez a estrutura do prédio, a parte de arquitetura, que ganhou um prêmio internacional, o primeiro aqui de Cuiabá, que nós ganhamos. Aí eu tenho, além disso, por exemplo, a Teline von Tobel, que trouxe também todo o paisagismo no entorno do empreendimento, e até mesmo no 14º pavimento você encontra as mãos dela. E aí você vai descendo quando você fala da Foco LD, que trouxe um projeto de iluminação para a torre. Ele vai ser, algo que quando aquela torre tiver entregue, você ao longo, porque ela se posiciona numa das partes mais altas da região ali do Quilombo, né? E aí você vai ver aquela torre toda iluminada de forma igualitária. É algo que eu fico me imaginando como que vai ser isso no futuro. E ainda por cima trouxe mais um projeto que é a LW Design Group de Dubai, que agora a convite da Plaenge está trabalhando com o escritório em São Paulo. É lindo demais, tá? O projeto é fantástico. O que a LW Design faz? Ela traz o projeto de interiores. Os móveis do auge serão móveis com assinaturas, são móveis específicos, não são comprados em lojas comerciais comuns. Então quem quer morar num lugar único, exclusivo, nada parecido em Cuiabá, precisa morar no auge. Exatamente. Fernando, seguindo para o final da nossa conversa, para você que está nesse dia a dia dos mercados, apartamentos na planta, Plaenge, Vanguard durante tanto tempo, que mensagem você deixa para a gente? O que você fala sobre os próximos lançamentos? O que tem para vir nesse ano em 2025 ainda? Já são tantas coisas, né, que nós precisaríamos de muito mais tempo para conversar, mas vamos voltar outra hora. Vamos ter. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, a Plaenge, mais uma vez se superando e trazendo alegria. Entregamos agora há pouco tempo o apogeu, estou entregando agora esse final de mês, estamos entregando. Quando eu falo é porque já está no sangue, né? Eu já acho que eu sou dono, mas não sou não, tá? Sou só um vendedor da Plaenge que ama muito a empresa, uma empresa tão séria, tão robusta e que me oferece tanta tranquilidade em poder trabalhar e falar sobre ela. Mas eu estou entregando agora o Authentic no final do mês. Passa lá na frente do Authentic, ali no Jardim das Américas, pertinho da praça. Nossa, é lindo demais, é um empreendimento fantástico. Uma planta de 193,97 metros quadrados, que traz a sensação de ser muito maior. E de longe aquela pele de vidro chama atenção. Lindo, muito bonito. E te convido a passar. E se prepare, final do mês tem a entrega da torre. E é claro, a Plaenge e a sua diretoria vai fazer uma festa fantástica lá, como sempre. Estou entregando também já no mês seguinte, que é o mês de maio, a torre do Arque Jardim Cuiabá, que já é da Vanguard, mas um empreendimento lindo e maravilhoso, que quem está passando ali pela 8 de abril, pela Senador Metelo, já olha e fala, nossa, que lindo! E já está trazendo aquele glamour quando você olha a área de lazer já aparecendo verde, já está aparecendo muita coisa bonita lá. É outra coisa que vai chamar a atenção da cidade. E temos ainda algumas unidades no Hampton, que está ali no Jardim das Américas, apartamentos de 165,97 metros quadrados. E eu te convido para todo aquele que gosta de muito espaço, de uma varanda que não é varanda, é aquilo que se integrou entre sala, varanda, e eu já te entrego tudo pronto. Vai lá conhecer, é bonito demais. O Hampton é algo diferente.
E o Évora, como você falou, eu ainda estou com as últimas unidades e a entrega dele está para novembro desse ano. Quem mais que eu esqueci? O Aurum. O Aurum, campeão de venda. O start do Aurum, você viu? Chegamos aí a mais de 70% vendido nas 48 horas do lançamento. Fantástico, maravilhoso. Que fica ali no Araés. Fantástico, apartamento na faixa de 129 metros quadrados, com 3 suítes. Muito gostoso, muito bonito de se ver e de se morar. Fernando, para quem quer conhecer os empreendimentos da Vanguard e da Plaenge, qual que é o caminho? Bom, o caminho, vou te dizer com toda sinceridade, sou eu. Né? Eu estou apto para te receber, para te apresentar esse produto, para te conhecer e entender aquilo que realmente você precisa. Porque eu serei muito tranquilo em te falar. Se você tiver naquele momento em que eu te falar, não, espera mais um pouquinho que eu vou chegar no imóvel ideal para você. Porque o meu compromisso com você é que você e a sua família encontrem o imóvel ideal e seja feliz. Sem isso, nada vale a pena. Eu vou mais ainda. Quer conhecer os empreendimentos, quer bater um papo, falar sobre investimento, quer entender um pouco mais sobre o mercado, trocar uma ideia, né? A gente pode marcar um café, um cappuccino lá na Central de Apartamentos Decorados. Terei prazer em receber você. Fala comigo. Fernando, eu agradeço muito seu tempo, sua atenção. Eu tenho que te falar que é inspirador para nós corretores ver você que está fazendo nosso mercado há tanto tempo, falando com tanta paixão sobre esses empreendimentos. E para você que chegou até aqui, eu agradeço ter acompanhado o Ion Podcast. Sempre lembrando que toda terça e quinta-feira eu tenho um episódio novo e tudo o que você precisa saber sobre o mercado imobiliário de Cuiabá está aqui.